meu nome é Otávio Jordan e eu vou apresentar o trabalho de fechadura eletrônica Theremin semi-temperado, pesquisado por mim, Esdras Henrique, Davi Marlos e André Correia. O projeto ele toma como sentido de existência a necessidade do uso de artifícios da tecnologia para a segurança. Entretanto, que o nosso projeto tem um foco não somente para a segurança, mas também relacionado com a diversão propriamente dita. Acontece que nos últimos anos a internet tem sido enchida por produtos que não têm sua característica principal a utilidade, mas sim a diversão e talvez até mesmo a estranheza. Como é apresentado aí no slide, tem chapéu para gato, tem tampa parte de dente no formato de Shrek, tem até carrinho de controle remoto em formato de rato para brincar com o gato de estimação. A gente começou a pensar sobre o Theremin. O que é um Theremin? Theremin, ele é um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos inventados. É um instrumento que funciona com ondas eletromagnéticas e uma característica importante desse instrumento é que ele não é temperado. O que é uma temperação? A temperação, ela toma como pressuposto notas pré-definidas. Ou seja, notas que seriam infinitas, porque nota é frequência, elas começam a ser restringidas. Por exemplo, eu não consigo realizar uma nota diferente que esteja entre essas duas notas, que é esse Mi e esse Fá. Não tem notas diferentes neste meu violão. Não tem notas possíveis que eu venha alcançar que estejam entre esse Mi e esse Fá. Isso se dá temperação. Claro que há artifícios como o bend para desafinar a nota, mas o instrumento ele não é pensado com esse propósito. É pensado com o propósito de notas pré-definidas. O que seria um instrumento semi-temperado? Bem, uma temperação comum e usual que temos em nosso cotidiano é a temperação onde a oitava ela é definida por 12 notas. Mas como exemplo que está aí no slide, a gente tem esse exemplo do piano, que ele não tem 12 notas por oitava, mas sim 18. Isso faz com que ele seja um instrumento diferente e pode ser até chamado de instrumento semi-temperado, pois ele não foi feito com uma temperação comum e normal. Por que semi-temperado? A gente buscou colocar no projeto não somente uma fechadura fácil de se abrir ou uma senha fácil de se alcançar, mas para proporcionar essa dificuldade acrescentamos essa dose de erro, essas notas desafinadas que, se tocadas, vão criar uma certa estranheza. Dessa forma, aquele que não souber a senha não vai conseguir tocar minimamente bem, mas aquele que sabe a senha e tem noção onde se encontra cada nota vai conseguir tocar e vai soar bem. A programação ela se dá da seguinte forma: a gente tem antes do void setup a definição do trigger, do echo, pois estamos utilizando aqui um sensor de ultrassônico. A gente tem a definição do buzzer e a definição dos motores aqui. No caso, estamos utilizando um motor que ele vai ser rotacionado ora para a direita, ora para a esquerda. Também fazemos a configuração no int e as configurações das notas possíveis. Perceba que nesse exemplo aqui que a gente estava utilizando foi um exemplo para teste. A programação no fim não ficaria assim, mas foi o que foi utilizado para gravar o vídeo e para fazer toda a programação. Configuramos algumas notas como zero de frequência. Essas notas aqui não conseguiriam ser escutadas. E aí a gente configura esse primeiro Sol, que é 198 Hz, esse primeiro Dó, que é 264 Hz, esse Mi, que é 330 Hz, e esse outro Sol, que é 366. Perceba que quando o sensor ultrassônico não estiver percebendo nada, ele vai ficar em silêncio aqui, né? E aí a gente configura toda o Ball Detox Max e o Ball Porta Aberta. No Void Setup a gente declara os pinos, já antes mencionados, e aí a gente faz um Void específico para o Void tocar a música do Mario, que é o restante da música a ser tocada quando atingir uma certa característica necessária. A gente tem o int melodia sendo mencionado aqui, sendo utilizado. Aqui fica toda a configuração em relação à distância para que seja feita com toda nota, e a programação ela não vai muito além disso. É uma programação mais tranquila e mais simples, onde se é feita o acionamento de cada nota em cada momento, e aí as notas conseguem ser tocadas, escutadas
E quando é pressionado a última nota da música, se toca o restante da música e logo em seguida se é acionado o motor para a direita, ou seja, a porta abre, como está aí no vídeo que aparecerá logo em seguida. Concluímos então esse projeto e percebe que ele é um projeto viável e o seu objetivo, e nós conseguimos integrar os conceitos musicais do instrumento theremin a um acionamento de automação de um circuito de senha.